Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na nossa última aula, última pregação sobre a primeira carta de João. Nós estendemos o máximo que conseguimos nos outros estudos, para a gente poder cumprir o tempo mais ou menos que a gente estimou, uns 7 terças-feiras, deve ter dado 7 ou 8 terças-feiras, mas espero que de alguma maneira os irmãos tenham sido edificados, aprendidos, que os irmãos tenham crescido em Deus, nem que for um pouquinho, 0,01%, e eu ficaria muito feliz de saber que essas mensagens têm nos feito crescer de alguma maneira, e não ficar só naquela questão de estou indo no culto, tá bom. Não, mas realmente absorver essas verdades para a vida, para a vida real, digamos assim, para o dia a dia. Porque, irmãos, a Bíblia ela é prática, é para ser usada no dia, no momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Se for para vir, senta, pronto, vim na igreja, sou crente, vou para casa. Então não acho que é de tanto valor. Mas quando a gente pega e fala, não, eu vou aplicar isso, eu vou usar, eu vou crescer em Deus. Esses textos vão me ajudar a amar o próximo. Nós falamos muito de amor ao próximo, texto que vai me ajudar a querer mais de Deus, a querer conhecer um pouco mais da palavra, de repente despertar esse desejo de entender mais da Bíblia, embora a Bíblia é tão grande e devo confessar que também é complexa às vezes. Mas que o Espírito Santo possa despertar e falar assim, gente, eu estou precisando saber mais da Bíblia, eu aprendi tanta coisa em 5 capítulos. Imagina se eu entender pelo menos 10% da Bíblia toda, Então eu vou ser um teólogo, doutor em teologia. Mas amém, queridos. Vamos para nosso texto principal de hoje, que é no capítulo 5, versículo 6, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Nós vamos ler até o final. Nós vamos ler até o final e em seguida nós vamos orar mais uma vez. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6 diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele tínhamos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. E aos que não pecam para a morte, eu li errado 16 de novo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado, não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro.
E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar mais uma vez, filhos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos mais uma vez, Deus. Deus Altíssimo, vem em nossa direção, abre a nossa mente e entendimento, vem com o teu Espírito Santo, aquecendo a nossa alma, Pai, alimentando o nosso coração, nossa alma. Nos edifica hoje, Pai, nos dá entendimento da tua palavra, ilumina-nos esta noite. Para honra e glória do teu santo nome, Pai, revela um pouco mais da glória da tua palavra mais uma vez. Aleluia, Pai. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, amém. Deus assentar, queridos. Meus irmãos, esse capítulo 5 é o capítulo mais desafiador do nosso estudo. Ele é o capítulo que tem textos, 2 pontos que nós vamos tratar que são difíceis para o entendimento, na maioria das vezes, né? Embora a gente é desafiado a buscar o entendimento do texto, mesmo sabendo que ele não é de fácil entendimento, debaixo de oração, de estudo, de análise, pedindo ao Espírito Santo que possa iluminar a nossa mente e nosso coração. Então hoje nós vamos tratar de alguns textos um pouco mais difíceis, e também eu não tenho coragem como pregador da palavra, né? Entrar em campos, afirmar coisas que eu não tenho certeza, ou entrar em áreas que eu não sou convicto e tentar de alguma forma torcer o texto e virar para a direita e virar para a esquerda para tentar falar que... Não temos isso, né? O que a gente sabe a gente prega, irmãos. O que a gente não sabe a gente clama por misericórdia para que o Espírito Santo possa um dia nos fazer entender. Eu lembro do pastor Paulo Júnior que diz assim: qual mensagem que eu prego no dia das mães, no ano novo, no dia dos pais? Prega a mensagem que você tem. Você está no dia das mães, às vezes você só sabe pregar sobre um texto que não tem a ver com isso. Prega o que Deus te deu. Amém? Mas vamos lá para o desafio de entender esse texto de hoje. 1 João 5:6 diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Queridos, aqui já começa o desafio, que eu falando talvez seja um pouco desafiador para entendermos. Ele diz assim, olha: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por meio de água, mas também por meio de sangue. Por que João está falando isso? Olha, ele veio por meio de água e sangue. Primeiro que esses 2 termos aí já nos dão um desafio de entender o que é isso. Jesus veio por meio de água e de sangue. E depois ele enfatiza, não só por meio de água, mas também por meio de sangue. Segundo a maioria dos intérpretes, irmãos, entra-se num consenso de que essa água vai ser o batismo de Jesus em águas. Por quê? Porque lá no 8, a gente vai chegar lá ainda, né? Mas eu vou só adiantar um pouquinho. Esses 3 são que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes em um só propósito. Ele está falando de testificar. No 8, né, lá na frente, vai falar que isso vai testificar que Jesus é o Cristo. E o que é testificar? É dar testemunho, é ser uma garantia, uma prova, né? Se eu sou testemunha de um acidente é porque eu vi, né? Então essa aqui vai falar que essas coisas, a água, o sangue, vai testificar do Cristo, ou seja, vai dar um testemunho, vai falar que ele de fato é o Cristo. Então eu já começo aí, água e sangue. No 8 vai falar que a água e o sangue vai ser testemunho, uma afirmação, uma confirmação de que ele era o Filho de Deus. A água, segundo essa interpretação, a maioria dos estudiosos vai dizer que é o batismo. E onde é que o batismo testifica que Jesus é o Filho de Deus? Porque se você batiza, qualquer um de nós aqui, isso primeiro que não testifica que você é crente. Isso não vai testificar que você é filho de Deus, que você é Deus. E Jesus molhar na água, mergulhar, também não é garantia. Só porque eu vi Jesus descer na água, não quer dizer que ele é o Filho de Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, de que maneira que esse batismo testifica, dá uma prova de que ele é Filho de Deus? A gente vai entender que é o que aconteceu no batismo. Foi dito para João Batista assim: aquele aqui você vê descer a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, este é aquele que Deus havia prometido, né?
E a Bíblia vai falar também que naquele momento do batismo, além dessa visão corpórea de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo sobre Jesus, também ouve-se uma voz no céu do próprio Deus testificando e dizendo: este é o meu Filho amado. Então a gente entende que essa é a testificação, que aquilo que João viu, que ele disse: o que vem depois de mim tem a primazia, porque eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele viu Jesus, a pomba descer, ele disse: este é o Filho de Deus. Como é que ele soube disso? Porque ele tinha sido avisado pelo Espírito de Deus. Aquele a quem você viu, isso será a prova, João, de que ele é meu filho. E aquela manifestação da voz de Deus no batismo também testifica. Então é nesse aspecto que a gente entende que João está querendo dizer. E aí João está falando por meio da água. Será a testificação de que ele é o Filho de Deus. O que aconteceu, o episódio do batismo. É assim que a gente entende que melhor se encaixa a interpretação do texto. Fica muito vago, né? Falar assim: essa é a prova, é água. Da onde? Que água, da onde? E analisando tudo isso, tentando buscar na própria Bíblia a explicação dos textos, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? A Bíblia explica ela mesma. Um texto é explicado por outro texto do Antigo Testamento, do Novo, enfim. Então a gente começa a pesquisar na própria Bíblia onde é essa água. E a gente entende que seria provavelmente esse episódio do batismo, que testificou que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado. Amém? E aí João vai falar assim: não só por meio de água, mas por meio de sangue. Ele está dizendo: e este é aquele que veio não por meio de água, mas também por meio de sangue. E aí nós vamos para o sangue. Se a água é o batismo, o que seria o sangue? E por que João está falando assim? Não é só pela água. Ele falou água e sangue, depois ele afirmou: não é só pela água, é também por meio de sangue. Irmãos, a heresia daquela época, que nós já comentamos sobre isso nos primeiros estudos, que a principal heresia era dos gnósticos, que acreditava que Jesus não era de fato o Cristo, mas eles acreditavam que o Cristo, que é outra pessoa, desceu sobre Jesus no batismo e se retirou de Jesus na crucificação. Essa é a heresia dos gnósticos. Jesus é um homem comum, mas no batismo o gnóstico diz assim: não, mas no batismo Cristo veio sobre ele. Ele não é o Cristo, mas ele é um ser humano comum, mas no batismo Cristo veio sobre ele. E na hora da morte, o Cristo se retirou dele. Essa é a heresia dos gnósticos. João sempre batendo contra os hereges, nós estudamos sobre isso, os anticristos, enfim, todo aquele que negava que Jesus era o Cristo, afirmou: olha, não é só por meio de sangue, por meio de água. Ou seja, os gnósticos falavam que o Cristo veio no batismo e aí e saiu na hora da crucificação. E aí João está dizendo: não é só por meio da água, mas também por meio de sangue. E esse sangue vai se referir provavelmente à crucificação. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, o sangue de Jesus foi derramado. Sangue de Cristo, de onde você lembra quando fala sangue de Cristo? Da crucificação. O sangue esvaiu, o sangue foi derramado. Então, essa testificação foi no batismo, mas também houve uma testificação também no momento da morte. E que testificação é essa? Porque morrer na cruz, irmãos, não prova nada. Nós lembramos, vamos lembrar aqui, que houve mais 2 homens que morreram crucificados naquele momento, né? O ladrão da esquerda e o ladrão da direita. Nem por isso eu vou acreditar que ele é filho de Deus, porque morreu crucificado. Mas eu estou falando que pelo sangue sabemos que isso testifica que ele é o Filho de Deus. E qual é a testificação? Acreditamos que é o episódio que aconteceu na testificação. E por isso que eu preferi até trazer o livro, que eu peguei um trecho tão completo sobre isso, que eu prefiro ler dessa vez, mas é rapidinho. Diz aqui sobre o testemunho do sangue, né, no momento da crucificação. E aí vai dizer assim: por ocasião da sua morte, quando o seu sangue foi derramado sobre a cruz, novamente o Pai deu testemunho dele. Como? Veio a escuridão sobre a terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Houve um tremor de terra e mortos saíram dos sepulcros. Segundo Mateus 27:45, eu não vou ler por causa do tempo. Esses milagres foram um testemunho de Deus acerca do seu filho no momento da morte. E persuadiram, na ocasião, pelo menos o centurião romano e aqueles
que com ele estavam acerca da divindade de Jesus. Quem está lembrando da conversão do centurião naquele momento? Não estão lembrando? Que houve trevas sobre a face da terra, o céu tremeu, a terra tremeu, o véu do tempo se rasgou. Aquele momento não foi só alguém morrendo, houve uma mudança em toda a natureza do ambiente, a ponto do centurião romano olhar para Jesus depois disso, escuridão na terra, tremor de terra, e o centurião, aquele soldado romano que tinha ajudado a crucificar aqueles homens, que não foi só Jesus, né? Aqueles outros dois homens também, olhou para ele e falou: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Como é que ele se converteu? Pelo testemunho da ocasião da morte. O testemunho de Deus, fazendo tudo aquilo acontecer, fez um homem centurião se converter. Por que ele se converteu? Ele ficou perplexo com aquela situação e disse assim: esse é Filho de Deus. Isso não é uma morte comum. De repente aquele centurião já tinha crucificado muitos, porque era comum a punição por pena de morte naquela época. E a pena de morte naquele caso era sendo crucificado, até o sangue esvair totalmente e morrer. Por isso que não foi só Jesus, né? Era normal criminosos serem mortos, serem condenados à morte. Mas aquela morte não era normal. De repente aquele centurião já crucificou tanta gente, mas naquele caso ele olhou e falou: não, esse é diferente. Aquela situação converteu aquele homem. Não foi só por ver Jesus com o sangue escorrendo. Mudou o cenário. Então quando João fala que não só pela água, mas também pelo sangue, testifica que ele é o Filho de Deus, acreditamos que foi aquilo que aconteceu, testificou a ponto de converter um homem. Porque os irmãos concordam comigo que uma pessoa, para seguir a Cristo, ela tem que primeiro, ela tem que ser convencida que Jesus é o Filho de Deus. Eu tenho um amigo ateu, que eu já falei aqui, lá no trabalho, né? E para ele converter, ele só precisa de uma coisa. Eu só preciso convencer ele, eu, entre aspas, né? Porque pelo poder do Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus, que era Deus, se despiu da sua glória, se tornou em forma de carne, habitou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus. Se eu convencer ele disso, ele vai para o céu. Eu preciso convencer. E aí, queridos, quando eu falo eu preciso, né? Nós não temos poder de convencimento, a gente só prega. O Espírito Santo que converte. Mas aquele centurião foi convencido. Porque ele viu tudo aquilo, até então ele, acho que não é. É só um homem, um bom homem. Mas foi tão forte que foi suficiente para garantir para aquele homem. Falou: não dá para garantir. Isso garante que ele é Filho de Deus. É garantia. Olha, vocês não estão vendo o que aconteceu com a morte desse homem? Alguém aqui já viu isso acontecer, a terra tremer, se tornou trevas isso aqui. Ou seja, ele é Filho de Deus. Não dá para negar. Testifica que ele é Filho de Deus. Os irmãos entendendo dois cenários que provam que ele é Filho de Deus? Dois cenários que estão garantindo. Falou: pode acreditar, ele é. Porque não é normal o que aconteceu, nem no batismo, nem é normal o que aconteceu na crucificação. E aqui também João está quebrando a heresia gnóstica, que dizia que Cristo saiu dele na crucificação. Muito pelo contrário, o próprio centurião falou: não, ele é Filho de Deus, não saiu dele. Não, ele é, no momento da morte ele é o Filho de Deus. Ele era antes do batismo, ele é no batismo. Joga por terra a heresia de que Jesus não era o Cristo. Vamos continuar aqui, queridos. E aí, por último, no próprio versículo 6, ainda no versículo 6, né? E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nesse caso, nós estamos falando de três testemunhas até agora, né? Água, sangue e o Espírito. Do Espírito nós já falamos nos textos anteriores, nos capítulos anteriores, que a gente falou como é que ele testifica que ele é o Filho de Deus. Nesse caso aqui, é nos nossos corações. O Espírito, o próprio Jesus disse: eu preciso ir para que ele envie o outro Consolador, e o Espírito lhes ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito fala, ele fala. Então, João está falando de três provas. A última, nesse texto dos 6, é o Espírito. Ele, nesse caso, ele testifica dentro de você. Ele te convence, fala. É como aquela coisa, irmãos, eu acho que talvez o irmão que já passou por isso, sabe aqueles momentos, eu já tive esses momentos. Eu não acho que isso é um problema falar isso, que vai desanimar os irmãos, não. Irmãos, tem momentos que nós somos fracos na fé.
Há momentos que fala, gente, mas será? Primeira coisa, você duvida se é salvo. Você duvida às vezes que de fato Jesus é o Filho. Você fala, gente, ele era o Filho de Deus. Você para pensar essas coisas que vêm no decorrer da vida. Pensamentos. Será que Deus existe? Sabe? Os pensamentos, coisas. Eu já tive isso em vários momentos da vida. Com 15 anos, principalmente, foi o momento que eu mais duvidei que Deus existe. Mas aí a Bíblia, o Espírito vem para nos garantir. Prova acima de prova. E aí o Espírito está lá dentro de mim. E aí você está no culto, ele acende a sua alma, o seu coração, fala, ele é real. O Espírito testifica dentro de você que ele existe, que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala de você. Às vezes você fala, meu Deus, estou naquele momento da fé fria, fé fraca. Mas quando você é filho de Deus, ele é tão bom que ele vai lá e testifica. Ele testifica, olha, é real. Amém, meus irmãos? 7. Os irmãos, no 7 eu vou ler aqui, mas os irmãos vão tentar observar aí, olha. Pois há três que dão testemunho. Abre-chave. Quem tem abre-chave na Bíblia e levanta a mão para mim? Não tem abre-chave? Alguém tem abre-chave? Primeiro, eu vou fazer 2 perguntas. Eu vou ler tudo, vou fazer 2 perguntas. A primeira eu vou perguntar se o seu texto está parecido com o meu, completo, né? 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O texto está igual? Está igual? Agora eu quero te perguntar, quem tem um abre-chave no 7? Eu. Caleb? Eu. 2 pontos. Tem só 2 pontos, não tem abre-chaves, né? Na minha tem abre-chave, na atualizada. Essa abre-chave aí, queridos, esses momentos que a gente fica temeroso de ensinar, mas eu vou ensinar com os irmãos aqui, Deus está dando graça para ser forte na fé. Por quê, irmãos? Porque eu fico assim, para mim não é um problema, mas alguns pode ser. Sabe por que tem um abre-chaves? Os irmãos sabiam que a Bíblia original, ela é escrita lá no papiro, lá naqueles, esse papel antigo lá, couro de animal, era em couro, né, em papiro. Antes do papel, essa tecnologia do papel aqui, que é excelente, tinha um papiro, né? Que era uns papelão grossão. Hoje tem máquina e tal, que deixa o papel fininho e tal. Enfim, por que eu estou entrando nisso? Queridos, o escrito original da Bíblia, eles não existem mais. Porque o tempo desgastou, sumiu, né? O original mesmo, eu falo aquela com a tinta de Paulo lá, aquela tinta mesmo, não tem mais. Aquela tinta de Lucas, de Moisés escrevendo Gênesis, não existe aquela tinta lá, porque se perdeu na história no sentido de desmanchar mesmo, né? Se eu deixar essa Bíblia aqui, passar 1000 anos, não vai ter nada aqui mais. Mas o que a gente tem? São cópias. Desde Moisés, o pessoal fazia cópia em cima de cópia. E nunca se perdeu a Bíblia por causa disso. O papel velho ia se perdendo, mas as cópias ficavam. E aí quem veio depois de Moisés fez uma cópia, e veio outra cópia, e o Novo Testamento, e as cartas de João. Cópias em cima de cópias. E irmãos, hoje nós temos aí na ciência um grupo de pessoas que são os arqueólogos, que descobrem coisas antigas, né? Descobrem lá os ossos, os ossos dos dinossauros, por exemplo. Tá lá no lugar, vai cavando aquele trem, descobriram, esses dias eu estava estudando sobre uns episódios lá dos Milagres de Jesus, descobriram as cidades escondidas lá no tanque de Betesda, né? Conseguiram entrar, cavar aquele negócio, estava soterrado debaixo de um tanque de terra lá, até chegar lá no tanque. Os arqueólogos lá, eles vão descobrindo coisas. Então assim, queridos, as cópias foram passando de geração em geração. Quando chegou no século XV, eles descobriram outras cópias, os arqueólogos lá. Cavou naquele trem lá, e lá no finalzinho, dentro de um vaso, achou cópias da Bíblia. E achou uma cópia da carta de João. Nessa cópia, depois do século XV, tinha uma cópia mais antiga dos primeiros séculos. Nesse ponto aqui, uma cópia tinha o que está entre chaves. Na outra cópia não tinha o que está entre chaves. As primeiras cópias mais antigas não tem o que está entre chaves aqui na minha Bíblia atualizada. Mas depois do século XV tinha essa parte. E aí, essa versão da atualizada, por exemplo, pensou, e aí, põe ou não põe? As cópias mais antigas tem. Não tem, quer dizer, as cópias mais antigas não tem. E as cópias mais novas, depois do século XV, vocês têm. Vamos colocar ou não vamos? Aí surgiu a ideia. Vamos colocar, mas vamos colocar entre chaves. Porque aí o leitor vai saber, bem provável, eu não li, né? Mas bem provável que no início da Bíblia vai estar explicando essas coisas. As chaves, quando encontrar isso.
em negrito, início de parágrafo, essas coisas. E aí, na atualizada, colocou entre chaves. Vamos deixar entre chaves. Aí a pessoa que estiver lendo sabe. Né? Que uma cópia tinha, a outra não tinha. Mas e aí? A pessoa fica, vixe, agora eu baguncei tudo. Não, irmão, isso aqui não bagunça nada. Isso aqui não fere nenhum princípio da Bíblia. Não fere nenhum princípio apostólico. O fato de ter uma cópia no outro não é um motivo para tirar a nossa paz de, agora eu não sei se eu vou acreditar, se eu não vou. Não, isso aqui não muda nada na nossa Bíblia. Não muda os nossos princípios. Esse texto que está entre chaves não vai mudar a sua fé. Só reafirma, correto? Só reafirma aquilo que a gente já sabe. Já estamos estudando na carta. Os irmãos estão entendendo? E aí, nesse ponto, por isso que eu fico meio temeroso, mas eu me coloquei a explicar isso, porque tem irmãos mais novos na fé, irmãos, que eles ficam um pouco confusos quando falam um negócio desse, né? Que tem escrito na Bíblia que tem uma parte que o outro não tem. Mas os irmãos que entendeu bem, correto? Mas vamos agora para o texto em si, vamos explicar. Pois há três que dão testemunho. Há três que dão testemunho. Que é o Espírito, no 7, né? Pois há três que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Queridos, aqui, as pessoas estão... A maioria dos intérpretes dizem que aqui é trindade, tá? O Pai, Deus Pai. A Palavra está se referindo de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele era o Verbo. O que é o Verbo? A Palavra. Ele é a Palavra de Deus. E o Espírito Santo. Então no céu nós temos Pai, Filho e Espírito Santo dando testemunho do próprio Jesus. Então Jesus dá testemunho de si mesmo através dos seus milagres, testificando que Ele é o Filho de Deus. Deus Pai dá testemunho que Ele é o Filho de Deus. E o Espírito Santo também testifica no nosso coração. O 8. E três são os que dão testemunho na terra. 3 no céu e 3 na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Eu já expliquei da água, do sangue e do Espírito, né? Então, João está falando 3 no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e 3 na terra. Água, sangue e o Espírito de novo. Ok? 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Queridos, se admitirmos o testemunho dos homens, olha só, por que o João está usando 3? Está prestando atenção que toda hora tem 3? No 6 falou de 3. No 7 também 3 no céu, 3 na terra. Sempre 3. Irmãos, os escritos bíblicos dizem que por 2 ou 3 testemunhas se confirma alguma coisa. Jesus falou isso. Fala assim, se o teu irmão tem algo contra ti, vai. Só você e ele somente. Conversa com ele, vê se você consegue reconciliar com ele. Se não, chama o presbítero, chama 2 ou 3, e através de 2 ou 3 testemunhas se confirma que aquela pessoa recusou perdoar, enfim. Paulo também vai falar sobre isso, queridos. Quando tiver um profeta, que 2 ou 3 julguem. Então a Bíblia sempre usa 3 testemunhas para julgar a profecia. Jesus falando de sempre levar, você tentar convencer uma pessoa que ela está errada sozinha. Se não, chama 2 ou 3 para se confirme. Junto que aquela pessoa quer ou não se reconciliar de novo, se pedir perdão, enfim, que faz parte da disciplina da igreja, né? Sempre que alguém falhar, tentar lá convencer que ela está errada, pedir perdão, enfim. Então Paulo vai usar muito sobre 2 ou 3 testemunhas. No Antigo Testamento também falava-se sobre as leis de Moisés, que alguns crimes tinham que ter 2 ou 3 testemunhas para ficar provado. Então a Bíblia toda fala de 2 ou 3 testemunhas para se confirmar que algo aconteceu ou não aconteceu. João está usando sempre 3 para poder dizer no 9. No versículo 9 ele vai dizer, se admitirmos o testemunho dos homens, por que testemunho dos homens? Porque pela confirmação de 2 ou 3 testemunhas de pessoas, que a Bíblia sempre vai usar para confirmar alguma coisa. E João está falando, se 3 confirma, 3 homens, seres humanos, confirmam alguma coisa, aí ele vai dizer assim, o testemunho de Deus é maior. Aí nós estamos falando do batismo. Quem deu testemunho de Jesus no batismo? O próprio Deus. Quem deu testemunho de Deus na crucificação? O próprio Deus. E o Espírito Santo testificando no nosso coração. Se seres humanos, 2 ou 3, confirmam algo, João está falando que o testemunho de Deus é muito maior do que o do ser humano. Você prefere confiar no testemunho de Deus ou no do ser humano? Mesmo que a Bíblia sempre pedia 2 ou 3 testemunhas para alguma coisa, os irmãos concordam comigo que mesmo assim tem gente que é mentiroso, que pode dar um testemunho falso, que a gente chama de falso testemunho, né? Levantar uma calúnia. Aí João está dizendo, se testemunho de seres humanos, 2 ou 3 confirmando um ato, está valendo, o de Deus é muito maior, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então não é só de ser humano
João está tentando convencer mais uma vez os irmãos de que Jesus é o Filho de Deus. O testemunho que Deus deu, 3, ele sempre falou de 3 no céu, 3 na terra, vim de Deus, confirma que ele é o Filho de Deus. Ok, meus irmãos? 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não crê, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. O que é que o João está dizendo? Ele está seguindo uma ordem lógica. João está dizendo assim, olha, eu falei com vocês de 3, sempre usando 3. 3 testemunhos de homem está valendo. De Deus é muito maior. Agora, se você falar que o testemunho de Deus não é válido, se você não decreta, você está chamando Deus de mentiroso. Ele está dizendo isso aqui, ó, no 10, quando ele diz, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Deus está provando e provando e provando, aí você não dá crédito, ou seja, você não toma como verdade. O que Deus está provando que ele é o Filho de Deus, o seu Filho, que Jesus é o Filho de Deus. Aí João está dizendo, se você não der crédito a isso, aí você está chamando Deus de mentiroso. Porque é muita prova histórica. Vai no túmulo de Jesus hoje, 2019. Tem uma placa em inglês lá, diz assim, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Até para nós hoje restou muitas e muitas e muitas provas, porque João está repassando o testemunho visível que ele tem. E nós temos vários testemunhos. Hoje nós temos alguns testemunhos da arqueologia. Um advogado ateu, tentou provar que Jesus era uma farsa. E ele correu atrás, advogado. Correu atrás. O que aconteceu? Se converteu. Ele estava nervoso, tem até um filme que saiu aí, porque a esposa dele se converteu. Ele falou, eu não vou perder para esse Jesus. Eu não vou perder minha esposa para Jesus. Jesus é uma mentira, esse negócio que ele existiu, que ele ressuscitou. Não tem como ressuscitar, não, ninguém ressuscita. Aí ele foi lá atrás, que ele era advogado forense. O que advogado faz, queridos? Procura provas. Ele era bom em procurar provas. Acontece que as provas fez com que eles convertessem. E ele disse, é impossível Jesus não ter se convertido, porque eu tenho provas. Os irmãos estão me entendendo? O testemunho de Deus é maior do que o dos homens. Ele é o Filho de Deus. Quem não acreditar nessas testificações está chamando Deus de mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Não está acreditando no testemunho de Deus dá do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aqui está falando do próprio Jesus ter vindo aqui. Ele é a vida, ele nos deu a vida eterna. E esse é o testemunho de Deus. Entregou o seu Filho, a própria vida, para que nós tivemos vida. E ele emanava a vida, e ele é a vida, para que a gente tenha vida e vida eterna. Amém, meus irmãos? 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, não acreditar no testemunho de Deus é grave. Você nega a própria vida. Deus está dizendo, olha, estou dando testemunho do meu Filho. Quem crê vai ter vida eterna. Quem negar os testemunhos de Deus está chamando Deus de mentiroso. Não tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não tem Deus. Quem não tem Deus não tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem Deus. Não tem vida, tem morte e morte eterna. João está tentando convencer. Na verdade ele sabia, mas ele estava aqui reafirmando a fé dos irmãos, que eles eram filhos de Deus. Reafirmando a fé através dessa carta muito ensinadora, de que ele é o Filho de Deus, para que aqueles irmãos ficassem protegidos das heresias que negam que Jesus é o Filho de Deus, que são os anticristos. 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Ele está falando, eu escrevi isso para vocês, para que vocês saibam que vocês têm vida eterna. Mais uma vez, João está preocupado com o quê, queridos? Com a incerteza de salvação. E João escreveu essas coisas disso, para que vocês saibam que vocês têm vida eterna. Eu estou falando sobre crer no testemunho de Deus. Vocês creem que eu conheço vocês. Então ele está falando, vocês creem. Eu estou falando sobre todas essas testificações que vocês já sabem. Para que eu estou falando isso, escrevendo isso para vocês saberem, mais uma vez, que vocês têm a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Eu conheço vocês, eu ensinei vocês. Tipo assim, João estava escrevendo para os filhos de Deus, que acreditavam em tudo que ele está escrevendo, e ele reafirmou o ensinamento, para dar certeza de salvação para aquele povo, que mesmo sendo filho de Deus, duvidava e duvidava. Eu não sei se eu sou salvo. Queridos, vamos lá. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
Eu sendo filho de Deus, quer dizer, eu tenho que ter confiança numa coisa, em oração. Deus ouve oração dos seus filhos. Deus ouve oração dos seus filhos. João está dizendo, olha, estou escrevendo para que vocês saibam que tem vida eterna. E você sabendo que tem vida eterna, te dá confiança para orar. Cada minuto de joelhos não é jogado fora. Você, todo minuto e segundo que você se coloca a conversar com Deus, saiba que Ele está ouvindo. Ah, mas Deus não fez do jeito que eu pedi para ter uma promoção no trabalho, eu pedi o carro, eu não estou vendo o carro. O fato de Deus ouvir não quer dizer que Ele vai fazer segundo a sua vontade. A sua vontade é medida primeiro pela vontade dEle. Porque Deus não pode, queridos, atender todo o seu pedido de oração e o meu. Você já imagina onde é que eu estaria se Deus me desse tudo o que eu já pedi nesse planeta? Nem aqui eu estaria, para começar. Eu acho que eu estava em outros lugares aí. Mas Deus falou, não, você tem que pregar lá na Redenção e Graça, nas terças-feiras de 2019. Você não pode ir embora daqui. E aí, pedidos como, eu preciso ter um empregão gigante lá em outro lugar. Eu não nem lembro de ter pedido isso, mas eu acho que eu já pedi em algum momento, que eu sempre quis muito ter dinheiro uns tempos atrás. E eu queria ter casas grandes e carros caros. Mas Deus, pela misericórdia, tirou essas coisas de mim. Eu não tenho, graças a Deus, mais esses desejos desenfreados por bens materiais. Na verdade, nem me importo, né, com que modelo que é o carro que talvez eu terei um dia. Problemas. Mas imagina se Deus atende tudo. A gente está perdido, né? Não, eu preciso desse concurso, Deus. Não, você tem que me dar esse aqui, ó. Tem que ser esse, Deus. Não vou te dar esse também, não, porque isso não vai prestar. Fica nesse aí mesmo ganhando pouco. Que você ganhando pouco, você está bem. Eu não vou aumentar a salário seu agora não, espera um pouco, você não tem que ter estrutura mental para isso não. Então, queridos, mas tenha certeza que quando você ora, Ele vai ouvir. Não é porque Ele não faz tudo que você pede que Ele não está ouvindo, Ele está ouvindo sim. Mas Ele precisa saber quando te dá e o que te dá. Então tenha confiança. Sabe de alguém que está enfermo que você quer orar, não duvide, dobra o joelho. Fala, eu sou filho de Deus, eu tenho confiança de orar. Deus, fulano está doente, eu não sei se o Senhor vai querer curar agora. Não sei nem se o Senhor vai querer curar, mas eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque eu sou teu filho. E João está dizendo, eu tenho essa confiança nele de orar. Posso orar quantas horas eu quiser, que cada minuto Ele ouve. Se eu orar 8 horas, Ele ouve 8 horas. Se eu orar 30 segundos, Ele ouve 30 segundos. Eu tenho liberdade de orar o tanto que eu quiser, que eu sei que nenhuma das minhas palavras serão jogadas fora. Nenhuma. Amém? E aí, queridos, ele diz aqui, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, segundo a sua vontade, obviamente. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. João primeiro fala da certeza de ouvir oração. Você tem que entender que Deus ouve sua oração. Vamos para o próximo. Se Ele ouve sua oração, João está falando agora por que eu devo orar pelo meu irmão que pecou. Primeiro ele fala de 2 tipos de pecado, o que é para a morte e o que não é para a morte. Aí, esse texto aqui, isso é texto para ficar estudando assim, uns 2 anos, para entender. Mas e aí, a gente faz o quê? A gente ora e Deus nos revela através desses livros aqui que custam R$20. Esse texto, queridos, eles são... Agora, pegando risada. Esses textos eles são difíceis, mas a gente tem algumas possibilidades de interpretação. Ou seja, eu posso ter absoluta certeza, não, mas a gente pode sondar interpretações. Ou seja, pode ser isso, pode ser aquilo. João está falando, se você vir seu irmão pecar, pecados que não é para a morte, ora para Deus ir lá, mudar o coração dele, dar vida para ele. Primeira coisa é que, segundo John Stott, ele interpreta que essas pessoas que ele chama de irmão não são irmãos salvos. Porque ele está falando de irmão que peca, que não é para a morte, ora para Deus dar vida. Então ele interpreta assim, não, mas os filhos de Deus já têm vida, vida eterna, né? A gente é falho. Nós lemos no primeiro capítulo. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas João está falando assim, aquele que você vê pecar, pecado que não é para a morte, ora para Deus dar vida para ele. Então a gente fala, não, mas vida já tem, salvos têm vida. Mesmo que ele pecar, nós temos que orar para ele
para que ele possa crescer e se arrepender, mas salvos têm vida eterna. Pecamos, mas nos arrependemos e temos vida. Segundo essa interpretação do Don Stott, ele diz assim, que bem provável que esses irmãos que ele está falando aqui são pessoas que sentam do nosso lado, faz parte da congregação, mas ainda não recebeu a salvação. Pessoas que ainda não se converteram, estão sentando, estão na igreja, pessoas que visitam. E ele diz assim, esses, se você vê pecando, pecado não é para morte, ora para Deus salvar ele. Pessoas que estão no pecado. Essa é uma interpretação. Porque ele usa a palavra irmão. Já tem outros que vai falar que são irmãos mesmo da igreja, irmãos salvos. Eu acredito mais nessa que diz que são pessoas que não são salvas, mas que estão na igreja. E a gente vê no pecado e, oh Deus, fulano está indo na igreja, visita, às vezes até lembro, né? Humanamente, tem a carteirinha, mas a gente percebe que não tem salvação. Fala, Deus, olha lá, ó. Salva ele. Então, eu entendo mais para esse lado. E vamos entrar agora no pecado que é para a morte. Mas João diz uma palavra muito forte, queridos, olha. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Tem pecado que é para a morte. Por esse que você vê pecando para a morte, eu não vou falar para você orar, vou só rogar por ele. Esse é pesado, porque qualquer erro de interpretação pode te proibir, pode te impedir de orar por uma pessoa que deveria receber sua oração. Então é perigoso eu chegar e falar, não, esse pecado para a morte é isso. Então você vê fulano falando isso, não ora não. Eu tenho que ter muita convicção. Então, mas o que é que a gente interpreta aqui? Principalmente eu levo muito para o lado do pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo este não tem perdão. Então eu acho que João está dizendo, se for blasfemo contra o Espírito Santo, não adianta. Esse não tem perdão. E mesmo assim, o pecado de blasfemo contra o Espírito Santo, ainda assim, é um pouco difícil da gente saber quando alguém pecou ou não pecou contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. Eu mesmo tenho minhas dúvidas. A não ser se for uma coisa muito clara e aberta, que a gente infelizmente já viu, principalmente pessoas famosas, talvez, que desafiam. Existia, eu acho, não sei se tem ainda, um site demoníaco que desafiava as pessoas a blasfemar com o Espírito Santo. Existia um site que as pessoas filmavam blasfemando e mandavam para o site, comemoravam lá, debochando dos crentes, debochando dos cristãos. Aí, esses crentes idiotas e tal. Então eu levo para esse lado esse texto. Essa é a minha humilde interpretação. E alguns entendem que talvez sejam pessoas, aqueles hereges que estavam no meio dos filhos de Deus, tentando deturpar a fé daqueles, e tentou levar eles para a heresia, mas estavam no meio de nós, né? Lembra? Mas não permaneceram, eram hereges, negavam que Jesus era o Cristo. Alguns intérpretes levam para esse lado, né? De pessoas que estão no meio da igreja tentando levá-las para o diabo, hereges, tentando arrastar infiltradas. Pode ser esse que João está dizendo, por esse eu digo que não rogue, são pecados para a morte. Mas eu não tenho certeza, eu oraria por um herege. Eu oraria. Mesmo se estiver na minha igreja, eu oraria. Então eu não levo para esse lado, eu acho que são textos difíceis. Vamos orar mais para que Deus nos dê entendimento. Finalizando, toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Há pecado não para a morte. Que é o que eu entendo que é a maioria, e só o que é para a morte é o blasfemo contra o Espírito Santo. Até o momento eu entendo assim. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. Sabemos que o que é nascido de Deus não vive em pecado. Não estão lembrando dos outros estudos? Quem é filho de Deus não pode falhar, mas é diferente falhar com quem vive no mundo, na prática do mundo, sem arrependimento de pecado, sem clamar por perdão, sem estar querendo Deus. É diferente. Correto? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive em pecado. Ele não é uma pessoa que está mergulhada nas trevas. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem é que nasceu de Deus? Nesse caso aqui está falando de Jesus, tá? Na minha Bíblia, o aquele está em A maiúsculo. Aquele que nasceu de Deus o guarda, Jesus. E o maligno não lhe toca. Sabemos, esse maligno não lhe tocar está falando a respeito, eu levo para o entendimento que fala a respeito da nossa salvação. Mas ele não lhe toca, ele não rouba a sua comunhão com Deus. Ele não tem esse poder. Embora o diabo levanta pessoas, o diabo pode preparar ambientes de pecado.
E o diabo, segundo está escrito em Jó, pela permissão de Deus, ele teve condições de tocar na saúde de Jó. Mas Deus tinha um plano para o final de Jó. Então não é assim, Deus me entregou, no caso de Jó, ao toque do diabo. Não. Existe um plano. Você vai até aqui, mas eu vou glorificar o meu nome na vida de Jó. Eu vou dar o dobro de tudo que ele tem. Então eu penso que o maligno não lhe toca está referindo à nossa comunhão com Deus, nossa vida com Deus, nossa salvação. Não tem como ele tocar, porque Deus nos guarda. A nossa vida espiritual, ele guarda a nossa vida espiritual. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, queridos, Jesus, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está aqui só finalizando a carta, né? Falando que sabemos que o Filho de Deus é vindo. Nós temos consciência disso, ele veio. E nós sabemos que estamos nele, e ele nos faz reconhecer o que é verdadeiro, o Espírito Santo nos fez reconhecer o que é verdadeiro. Essa é a verdade, queridos, que nós estamos estudando aqui. Essa é a verdade. Não deixe ninguém roubar isso de você, nenhum herege bater na sua porta e tentar roubar isso de você. Que Jesus não era o Filho de Deus, que ele só era um homem, ou que ele era só um anjo especial, que ele não era só um anjo especial, ele era o Filho de Deus, embora a Bíblia se refere a Jesus em alguns pontos como anjo, mas ele não era só um anjo comum como Miguel, Gabriel, não. Ele era o Filho de Deus. E essa é a verdade. E no último, João fala algo muito simples. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É bem isolado, bem no final. Ele meio que realmente entra em outro assunto. Muito simplesmente, guardai-vos dos ídolos. Talvez João percebeu talvez uma outra heresia, ou alguma onda de idolatria, talvez daquelas regiões, e ele resolve finalizar dizendo: queridos, se guarde dos ídolos, não caia na idolatria, cuidado com as idolatrias que está sendo pregada. Mas ele resolve fazer isso com uma frase muito curta, talvez porque não era um problema mais grave daquele momento, então ele só, talvez, reenfatiza, continue se guardando dos ídolos. Primeiro, porque o pessoal era crente salvo. E para crente salvo, você não precisa falar isso muitas vezes, né, irmãos? Embora é bom lembrar que tem gente que faz o futebol idolatria ou a TV, mas crente salvo sabe, pelo menos os mais, só são muito iniciantes na fé para não saber que não pode se prostrar diante de uma imagem. Então João não precisa gastar muito tempo para dizer: queridos, guardem-se dos ídolos. Finalizo aqui, meio apressado, para não roubar o tempo, mas mesmo assim eu roubei 7 minutos do combinado. E que Deus abençoe a todos os irmãos.